Olá, tudo bem? Eu me chamo Danila, sou professora do Departamento de Educação na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, no SERES, campus de Caicó, e essa é mais uma aula da nossa disciplina de Educação do Campo, uma disciplina optativa do curso de Pedagogia, e hoje nós vamos ter algumas colegas, companheiras, convidadas do Movimento Sem Terra. Hoje, o tema da aula é a experiência político-educativa do MST, a luta pela terra, a permanência no campo através dos assentamentos e o protagonismo do movimento dos trabalhadores sem terra, né? Além do seu projeto educativo e de todas as experiências que vão ser compartilhadas hoje pelas companheiras Rosa Neira, que é militante do setor de educação do MST, Cleane, Maiara e Vanusa, que são militantes do coletivo, também da formação. E hoje nós iniciamos com a nossa aluna, Débora, que vai fazer as boas-vindas, né, Débora, aqui para as nossas mulheres de luta. E é um prazer estar com vocês aqui, compartilhando esse espaço de conhecimento. E tenho certeza que hoje teremos uma rica troca. Fique à vontade, Débora. Boa tarde a todas, a todos, a todes. Trabalhar no sentido de ajudar os homens e mulheres brasileiros a exercer o direito de estar de pé no chão, cavando e retificando o chão, fazendo com que o chão produza melhor, é um direito e um dever nosso. E a educação é uma das portas, ou é uma das chaves para abrir estas portas. Eu nunca me esqueço de uma frase linda de um educador alfabetizador, um camponês sem terra, de um assentamento enorme no Rio Grande do Sul, aonde eu fui. Abre aspas. Um dia, pela força de nosso trabalho e de nossas lutas, cortamos os arames farpados do latifúndio e entramos nele. Mas quando nele chegamos, descobrimos que existem outros arames farpados, como o arame da nossa ignorância. E então ali eu percebi, melhor ainda naquele dia, que quanto mais ignorante, quanto mais inocente diante do mundo, tanto melhor para os donos do mundo. E quanto mais sabido, no sentido de conhecer, tanto mais medrosos ficarão os donos do mundo. Então, eu acho que isto não é uma tarefa só política e não é só ideológica, e que sendo política e ideológica é, sobretudo, pedagógica. Não há reforma agrária sem isto. Paulo Freire, em depoimento aos educadores do movimento dos Sem Terra, em 1996. Palavra concedida. Massa, obrigada, Débora. É sempre uma inspiração começar nossas aulas com o Paulo Freire, né? Nosso educador patrono, que completaria 100 anos esse ano, se fosse vivo. E é o ano, mais que nunca, de render homenagens a Freire. Bom, agora, sem mais delongas, queria saber se as nossas companheiras estão aí. Está tudo certo para passar a palavra para vocês, que hoje vão ser as protagonistas e vão conduzir a nossa aula. Fiquem muito à vontade para... Massa. Fiquem muito à vontade para complementar a apresentação de vocês, né? Campo de atuação no movimento. Eu fiz a apresentação mais sucinta e a palavra é sua, Rosa. Boa tarde. Então, boa tarde a todas e todos. Já fui apresentada pela professora, eu sou Rosa. Ultimamente eu tenho dito Rosa Negra em função da minha identidade com a questão racial que começou há algum período atrás. Conseguem me ouvir? Professora? Sim, estamos te ouvindo bem e começamos a ver aqui. Sim, estamos vendo o material. Tudo ótimo.
Aí qualquer coisa vocês me interrompem, porque eu não estou vendo nada agora. Tá bom, sei como é. Eu Pode vou, deixar. eu vou entrar aqui pelo meu celular para mim poder acompanhar daqui também, tá no link. Beleza. Então você, assim, você falou aí do companheiro Rafael, eu acho que é Rafael Vilas Boas, é ele? Não, eu acho que. Deixa eu ver o sobrenome do Rafael. Soriano. Ah, então não é Soriano. Rafael. É. Tá, é Soriano. Então, enfim, a tarefa nossa no debate hoje era a gente contribuir um pouco com esse debate da educação do campo. E aí você falou um pouco sobre as questões do movimento, mas a gente vai entrar mais nessa coisa da educação do campo e qualquer coisa as meninas vão complementando os outros elementos que eu, porventura, deixar despercebido. Então, a gente parte aí desse debate aí que a gente está falando, que é educação do campo, garantia de direitos em tempos de pandemia, né? E a gente quer partir da escola, desse debate, né? Que a escola não move o campo, mas o campo não se move sem a escola. Esse debate também que a gente pretende iniciar aqui, ele é fruto de um processo coletivo do setor de educação do MST. Então, todas as falas e os debates que a gente apresenta é baseado nessas questões. Somos, dentro, como a maioria de vocês devem conhecer, o setor o MST é dividido em vários setores e a nossa atuação é nessa questão da educação do campo e também do processo de formação política. Então, iniciando, a gente acha que não dá para discutir educação do campo sem levar em conta, meu Deus. Desculpa, gente, é o meu celular que está me dando problema aqui. Só um pouquinho. Tudo bem, sem problemas. E hoje, as meninas, as mulheres aqui do MST que vieram para a nossa aula também se propuseram a fazer essa análise, né? Essa proposta de análise sobre os nossos desafios do tempo presente, né? A gente vive esse momento de pandemia, onde as desigualdades do nosso país, do nosso subcontinente, estão afloradas, né? No caso do Brasil, nós somos agora o exemplo, o espelho do mundo sobre como não se deve conduzir uma crise que já vinha, né? Uma crise anterior à nossa atual crise sanitária, que era uma crise econômica, política, moral e ambiental, né, que é uma questão tão cara para a gente que fala a partir da educação do campo, né, essa ligação com a terra, e pensar também essa problemática da educação do campo, da marginalização dos movimentos sociais no contexto de pandemia, de avanços, né, das nossas retiradas de direitos e da nossa possibilidade de efetivação cidadã se faz mais do que necessário. Tá? Pronto. Rosa, quando tiver tudo ok aí, só me Ok, avisar. eu desliguei o celular que estava dando problema. Tudo bem, fique à vontade. Então, a gente, para iniciar o diálogo, né, que é um pouco voltando, desculpem, gente, que essas coisas de tecnologia dá dor de cabeça. Então, a educação do campo, a garantia de direitos em tempos de pandemia, porque, assim, por mais que esse debate da educação do campo para a gente ele é muito atualizado, a gente está vendo um retrocesso dos nossos direitos que vem antes do período da pandemia, como a professora estava colocando. Mas, para iniciar a conversa, a gente achou importante partir do contexto, né? A gente vive, na conjuntura atual, uma crise estrutural do capital, em que o capitalismo, como a gente sabe, ele gira em torno do lucro, então ele não vai se preocupar com essas necessidades elementares das pessoas, né? Porque o objetivo é o lucro. Então, o objetivo é a acumulação e a concentração de renda. E se a gente for olhar os dados do último período, foi um dos períodos que mais concentrou renda, mesmo em período de pandemia. Então, os mais ricos ficaram mais ricos ainda nesse contexto que a gente está vivendo. A gente tem inclusive essa frase de Mesaros, né, para dizer que o socialismo
ele coloca-se na agenda histórica, e a gente sempre traz isso por quê? Porque a gente não concorda com esse sistema em que a vida, em que o lucro está acima da vida, né? Então, o socialismo ele sempre vai estar no nosso horizonte, não apenas como utopia, mas como uma perspectiva real de futuro diante de tanto desapego à vida no nosso período, né? A gente viu ontem que foi ontem que deu quase 2.000 pessoas, né? Que perderam a vida, e a tendência aí dos epidemiologistas, dos especialistas, é de que isso piore, né? A gente também vive uma crise, né, organizativa da classe trabalhadora. Então, se de um lado a gente está nessa crise danada, né, que é estrutural do capital, mas também a gente vive a crise das formas organizativas da classe trabalhadora. Então, os movimentos populares e os movimentos de esquerda em geral, eles não avançaram ainda no processo de organização. Então, a gente vive essa crise. E a gente sempre acredita que a estratégia de saída ela vai vir, sim, por parte da classe trabalhadora, né? Porque a gente não concorda com o sistema que está vigente, né? Então, não é uma volta simples ao passado, se em 2014, em 2013 estava bom, né? Mas, tipo, uma superação do período que a gente está vivendo. Então, a gente vai precisar de ter uma organização muito forte para avançar nisso. E aí a gente parte de onde a gente atua, né? Que é a luta por reforma agrária popular. E na nossa luta por reforma agrária popular, a gente indica mudanças na matriz produtiva, né, e nas relações sociais que a gente estabelece na questão da produção, e a gente opta e luta por um outro padrão de posse e de uso da terra, né? Que a terra ela é um bem natural, né? É diferente de como que se usa a terra nessa questão da mercadoria e tudo. A gente acredita que tem que garantir a função social da terra, né? A gente tem dito, e a função social da terra passa por produzir alimentos saudáveis para a população, para a classe trabalhadora do campo ou da cidade. Para isso, a gente precisa articular o debate, né, estratégico de projeto de país com as lutas imediatas. E o que tem de luta imediata, né? É a vacinação já, é a defesa da luta pelo auxílio emergencial, é o fortalecimento e ampliação do sistema público de saúde, né? Dentre outros enfrentamentos diários que a classe trabalhadora tem, é o combate ao feminicídio, é o combate ao racismo, e o Fora Bolsonaro como uma constante, uma bandeira constante no meio da nossa luta. Tem essa frase aí do... Professora, Oi? desculpa a interrupção. Se a senhora apertar nesse ocultar, facilita a visualização do slide. Esse ocultar que tem aí na tela. E eu faço o quê? Alguma coisa É aqui? só, se a senhora clicar só nesse ocultar, vai ver o slide tipo todo sem corte nenhum. Aí, Pronto, foi? Pronto, foi. Obrigado. Obrigado pela dica, é sempre assim anotando. também, Rosa, comigo, viu? Elas sempre me auxiliam. Então, pronto, né? Então, tudo bem, né? Eu estou indo rápido demais, gente? Não, tá tranquilo. Pronto. Então, essas são as bandeiras defendidas pelas frentes unitárias, né, que vocês devem saber, que é a Frente Brasil Popular, a Frente Povo Sem Medo e todos os movimentos do campo popular, né, são as bandeiras de luta tiradas aí nas últimas plenárias. E aí tem essa frase do Antunes, né, que diz que a economia do capital não visa saúde pública, né, educação pública, previdência pública, alimentação. Então, a questão crucial é a luta pela vida. Então, a gente sempre precisa defender a vida no momento em que a vida tem sido banalizada, e para isso a gente tem dito essas bandeiras. Entrar um pouquinho na conjuntura é importante para a gente se atentar. Nós somos do MST, lutamos por reforma agrária popular, e o ponto de onde a gente parte atualmente é essa conjuntura que a gente está vivendo, que ela está difícil para caramba, a gente tem dito, tem dia que é pesado encarar a vida, mas não há outro caminho a não ser o da luta. Então, a gente precisa reinventar as formas de luta nessa conjuntura que a gente está vivendo. Então, entrando mais no debate da educação, que é nossa tarefa aqui, né? A gente, antes de tudo, a gente faz essa diferenciação entre o que é educação rural e o que é educação do campo, né? Porque muitas vezes, por causa dos programas todos colocados aí, no período que tinha
umas políticas mais progressistas e tudo, então o pessoal fazia confusão, só mudou o nome, né? Educação rural é a mesma coisa que a educação do campo. E a gente sabe que não é, né? Porque a educação rural, ela tem aquela perspectiva de formar para o mercado de trabalho no campo, né? Ou na cidade, mas principalmente no campo. E que até o período do envenenamento com essa questão de agrotóxico ali no período da Revolução Verde, não se tinha interesse de garantir a educação às populações do campo, mas no período que era preciso. E aí, dizendo de forma bem generalizada, né, usar as bulas para poder empregar o veneno, né, aquelas coisas todas químicas na produção de alimentos, então era preciso que os agricultores aprendessem a ler. E aí foi uma série de políticas nesse sentido, as escolas de formação técnica agrícola vêm nesse período aí, então falando bem de forma breve. E aí a educação rural é isso, é uma educação que é urbanocêntrica, né, que ensina o conteúdo sem levar em conta a questão do campo como um lugar de vida, né, e ensina muito aquela questão de você aprender para ir para a cidade, né, porque parece que o campo não é um lugar de vida, então, rapidamente isso. E a educação do campo, como vocês sabem, é essa luta pelos próprios e próprias trabalhadores do campo por educação, né? Então a gente e aí a partir de uma educação com a concepção de emancipação humana e todo o debate que se tem em torno da educação do campo e colocando o campo como um lugar de vida. Então tem um dilema aí, tem a educação rural versus a educação do campo, porque se a gente faz a educação do campo sem considerar os sujeitos desse processo educacional, a gente faz engodo, né? A gente tem dito. Então, é preciso entender como sujeitos do processo e não apenas como demanda, como muitos projetos educacionais aí, das políticas públicas, eles trazem. Então, pensando em Gramsci, né, que ele fala do Estado capitalista, né, na fase mais avançada, e ele compreende a educação como a necessidade de educar as massas para as necessidades estruturais conjunturais do desenvolvimento do capitalismo. Então, a educação rural foi isso naquele período, né? E muitas vezes ela é isso, né? Aquela necessidade estrutural da educação, então o Estado vai lá e garante daquela forma, e aí a gente tem vários programas, como o Pronatec e outros programas que exemplificam essa reflexão de Gramsci. E aí a gente coloca, né, que é fundamental compreender a dinâmica dessa tarefa educativa e formativa dentro do Estado capitalista, tendo em vista as especificidades que decorrem do próprio movimento do capitalismo na divisão internacional do trabalho. A gente diz isso não criticando a questão da educação para a formação técnica, mas pensando que muitas vezes essa formação técnica ela não olha todas as dimensões da educação. Então, um pouco isso. Se a gente recorrer ao histórico, né, a gente vai pensar a educação brasileira como algo dual, né? Tem o tipo de educação para a burguesia e um tipo de educação para a classe trabalhadora, e se essa classe trabalhadora estiver no campo, ainda é mais inacessível, né, para a classe trabalhadora do campo a educação. Então, a gente tem isso desde 1500, né? A gente às vezes brinca, desde 1500 e lá vai fumaça, que é assim, né? Então, a gente tem esse problema acontecendo na educação brasileira, que por vezes melhora, por vezes piora, né? Se a gente pensar agora no período da pandemia, a gente vai ver o quanto que a dualidade educacional ela tem se intensificado, né? Então, pensando nas elites mesmo do Brasil agrário, elas também têm a necessidade, elas também, as elites, sempre pensaram que a classe trabalhadora do campo não tinha necessidade de aprender a ler e escrever, né? Porque isso não seria necessário para o trabalho agrícola. Então, a cada vez que a tecnologia vai entrando no campo, aí vai sentindo mais essa necessidade. Então, de acordo com a necessidade do capital e pensando na divisão social do trabalho. E aí, essa parte da educação rural que a gente já avançou, né? E com o desencadeamento aí da modernização na agricultura, aí a gente citou exemplo tipo Revolução Verde, aí a educação rural ela foi desencadeando, né? E voltado muito nessa perspectiva da alfabetização de adultos, né? E visando a qualificação da mão de obra adulta, né? Rural, nesse caráter mais
técnico e social. Então, um pouco isso para dizer assim, como que se caracteriza essa questão da educação rural no Brasil. Pensando na educação do campo, né? Aí alguns elementos de um breve histórico. Então, recapitulando, a gente parte do MST, do nosso campo de luta, que é a luta por reforma terra, reforma agrária popular e socialismo. A gente traz um pouco os elementos da conjuntura que a gente está vivendo. A gente tenta distinguir o que é a educação rural da educação do campo, e fazendo isso a partir da história, né? Pensando do ponto de vista da história, o que teve destinado às populações do campo, e a gente chega até a década de 80, né, com esse breve histórico sobre o que é a nossa luta por educação do campo. Então, na década de 80, muito ali no surgimento mesmo do MST, né, a gente tem dito que a luta pela educação no MST ela começa igual a luta pela terra, né? Então, assim, o que seria de nós se não fossem as primeiras professoras dos acampamentos, naquele processo de resistência, que decidiram ir educando as crianças enquanto lutava pela terra, né? E elas estavam muito respaldadas no que a gente disse que é a educação popular, né? E todo aquele contexto dos educadores e educadoras ali da metodologia de educação, do processo todo de educação popular, que essas educadoras nossas elas beberam nessa fonte, né? Então, nesse período tem uma crise, reestruturação do capitalismo, né? Essa coisa do neoliberalismo. Sempre tem dois projetos em disputa no campo, né? Então, nesse período tinha essa disputa do agronegócio, que já começava já naquele período, né? Pensando o campo como lugar do negócio, e os movimentos sociais do campo, de luta pela terra, pensando no campo como um lugar de se viver. Nesse período também tem um fortalecimento das organizações e dos movimentos sociais, né? Nesse período aí de luta ali, teve aquela luta pelas diretas já, né? Mais ou menos nesse período, terminando a ditadura e toda uma efervescência de luta no nosso país, onde se acirra a luta pela terra, né? Então, várias experiências educativas alternativas, elas estão também no bojo desse processo, né? E o movimento em defesa de políticas públicas, e aí surge também o movimento em defesa da política pública para a população do campo, né? E aí também como um processo também de produção acadêmica voltada para a educação do campo também vem nesse contexto, né? Então, segundo Roseli, no texto que a gente socializou, que vocês leram, ela diz isso, né? E telegraficamente, né? Que a educação do campo nasceu como uma crítica à realidade da educação brasileira, né? Particularmente a situação educacional do povo brasileiro que trabalha e vive no do campo, né? Esta crítica ela nunca foi a educação em si mesma, porque seu objeto é a realidade das trabalhadoras e trabalhadores do campo. E aí a gente pensar o trabalho e ao embate desses projetos que a gente tem no campo, né? E sobre a realidade educacional e o projeto do país. E também como uma crítica prática, né? As lutas sociais pelo direito à educação configuradas desde a realidade da luta pela terra, pelo trabalho, pela igualdade social e por condições de vida digna de seres humanos no lugar em que ela aconteça. Então, ela surge como um contraponto dessas práticas, né? E a construção dessa alternativa e de uma política que seja projetiva de transformação. Apesar de depois, na prática, ela ser complicada de se colocar em prática, né? Porque tem muitas vezes que se pega a ideia, o projeto, e se retira o conteúdo, né? Como a gente pode perceber. Então, trazendo mais esses elementos, gente, porque se vocês quiserem, assim, tipo, a história, do ponto de vista das leis, né, de toda uma legislação educacional que se formou depois, é muito fácil de achar artigo, mas quando a gente trabalha com esse negócio do histórico da educação do campo, a gente traz muito em conta o que acontecia naquele período e por que a educação do campo ela é fruto da luta dos trabalhadores e trabalhadoras vinculados aos movimentos sociais do campo, e principalmente o MST. É claro que depois vai ter a articulação por educação do campo, FONEC, aí vai vir os sindicatos, né, tipo FETRAF, todos os movimentos vinculados à Via Campesina, mas no início ele surge, né,
como uma demanda por educação dos trabalhadores e trabalhadoras sem terra, vivendo, né, nos primeiros acampamentos, naquele processo de resistência. Então, a necessidade concreta da vida nesse processo de resistência foi a educação que depois a gente se transformou nesse debate, que é a educação do campo. Tem essa frase de Freire, né, que é que nenhuma ação educativa ela pode prescindir de uma reflexão sobre o homem e a mulher, de uma análise sobre suas condições culturais, né? Aí tem uma imagem que é de um assentamento nosso, que é o Assentamento Popular de Reforma Agrária Maria Aparecida, que fica em São Miguel do Gostoso. Então, quem for para São Miguel, passando por ali, tem um assentamento nosso bem que nem a gente brinca, na beira da rodagem, na estrada, né? E aí, então, isso... Por quê? Porque tem uma turma desses processos de alfabetização acontecendo lá, né? Então, a gente traz também as áreas onde acontecem os processos nossos de alfabetização e escolarização. Então, a necessidade da vinculação da formação à realidade, né, da vida dos sujeitos implica pensar que a sala de aula ela não está separada da vida, né? Porque muitas vezes, quando a criança entra na sala de aula, parece que ali não tem uma vinculação concreta com a realidade, né? Então, a gente tem esse processo o tempo todo indo e voltando na educação do campo, e muitas vezes a gente chama também de pedagogia da alternância, né? Que é o processo que alterna, né, entre o tempo escola e o tempo comunidade, é uma das metodologias que a gente tem usado na educação do campo. Então, entrando aqui com relação mais aos princípios, para ir caminhando para a metade, para ir concluindo. Um primeiro princípio da educação do campo, tem vários, mas a gente citou aqui em 5 a 6 apenas, tá? Então, o primeiro princípio é isso que a gente estava dizendo, né, que é formação humana vinculada a uma concepção de campo, né? E essa concepção ela precisa atender à materialidade e origem e manter viva a memória da educação do campo, né? Ela deve se basear nessa ideia trazida por Roseli, que diz assim que a educação do campo se afirma no combate aos pacotes, tanto agrícolas como educacionais. E aí, educacionais vocês estão entendendo, né? Porque também, nessa coisa da privatização da educação, tem vindo pacotes para colocar para nossas escolas do campo, né? E essa tentativa de fazer que as pessoas que vivem no campo apenas instrumentos de implantação de modelo, né, que a ignora e a escraviza, né? Também e a educação do campo também se contrapõe a essa visão estreita de educação como preparação de mão de obra a serviço do mercado, como a gente salientou anteriormente. A discussão da política pública, e depois lá na frente a gente vai também voltar nisso, mas uma política pública que garanta o acesso universal à educação, né? E aí, do ponto de vista de ampliar o acesso à educação em todos os seus níveis, né? Porque não é só alfabetizar, né? Como na maioria das vezes acontece. Desde a escolarização, a formação técnica, a formação superior. E a gente tem dito muito, né, que temos muito entre nós que já conseguiram também de pós-graduação, né? Porque que a educação do campo ela traz essa ideia de que não necessariamente você tem que viver e morar no campo, mas que o fato de ter que ir na cidade seja uma alternativa e não a única condição possível para você estudar, né? Então, muitos dos nossos também têm ido fazer essa formação e voltado para contribuir com a resistência do seu assentamento, da sua comunidade, né? E é um projeto também que se faz a partir das e não para, né? Porque tipo a população do campo que luta pelo seu acesso à educação e contribui enquanto sujeito nesse processo, né? Construído aí pensando a população do campo não apenas como demanda, mas como construtor dessa política pública, né? Tem a questão do protagonismo, né, que a gente já falou um pouco, e também da matriz pedagógica articulada ao trabalho e à cultura, né? E aí no sentido de valorizar a cultura e o trabalho do campo, sempre como ponto de partida das práticas educativas, né? Então, pensar nisso também. E aí, acho que... Não, tem mais um. E aí tem esse, né, que é a valorização e formação das e dos educadores e educadoras, né? E do ponto de vista dos direitos e a continuidade da política de formação desses e dessas educadoras, e a melhoria das condições de trabalho, né, para os educadores e educadoras do campo.
e também o fortalecimento das escolas como um dos principais espaços da educação do campo, né? Reconhecer que existem outros espaços educativos para além da escola, mas que sem ela, esses princípios e propostas da educação do campo não se consolidam. E fortalecer esse debate, porque muitas vezes tem aquele debate, né, de que não teve educação na idade certa, né? Então, lá vem um monte de programa de aceleração da escolarização, ou então de alfabetização, mas nunca o acesso à política pública da escola, né, a infraestrutura de uma escola que movimenta a vida na comunidade. Então, no Rio Grande do Norte, a gente tem apenas 58, ia dar 61 escolas do campo, mas pela rede estadual. Claro que municipal tem mais. Mas se você for ver as escolas, elas são tipo escolas anexas, eles chamam escolas isoladas, e a gente não tem toda uma estrutura de escola no campo. Agora que a gente deve ter 5 a 6 de um projeto assim dessas maiores. Mas a maioria das escolas elas são pequenas naquela ideia da criança fazer só o Fundamental 1 na comunidade rural ou no assentamento, né? E depois ela pega o ônibus escolar e vai estudar na cidade, né? Então, a gente perde todo um processo aí. E se for olhar em dados, os últimos dados de antes da pandemia, do nível de desistência, as pessoas que mais desistiam de estudar no ensino médio é da juventude do campo, porque não aguentam esse período todinho de deslocamento para a cidade, né? E a maioria dos que não conseguiram concluir o ensino fundamental 1 é público, de novo, dos programas de alfabetização que vai ter depois. Então, se você observar, estou dizendo pela nossa realidade, que às vezes a gente acompanha, né? É como se fosse um círculo vicioso. Então, a gente não tem uma política de educação do campo realmente cuidadosa com esse processo. E aí a gente entra nesse debate aqui, que uma coisa é pobreza, outra coisa é desigualdade social, outra coisa é a política pública. E aí vou ler aqui para desenvolver a noção melhor, né? A concepção. Porque, segundo essa autora, tem um artigo que, se precisar, depois eu coloco para vocês, esqueci o nome dela, mas eu estava lendo esse artigo e eu trouxe esse elemento que achei muito interessante, né? Que a noção de pobreza, ela encobre a problemática da desigualdade social. E aí isso é visto como a primeira a ser considerado como um desvio, algo que deve ser corrigido por meio da política pública, em especial os programas de complementação de renda. Então, quando você fica falando muito de pobreza, aí parece que esconde a história da desigualdade social. Mas, olha aí o que ela diz depois, já a desigualdade social é algo estrutural e implica o próprio questionamento da estrutura social capitalista, que cria todas as formas de desigualdade. Então, assim, uma coisa é a pobreza e outra coisa é a desigualdade social. E o que acontece nas políticas públicas? Elas apresentam a produção de serviço público pelo Estado em atendimento à demanda da população. Porém, no neoliberalismo, né, que é o que a gente está vivendo nesse sistema aí cruel, é possível perceber que a política de combate à pobreza não dá para acabar com a pobreza, mas para gerir a pobreza. Então, isso que a gente estava falando das escolas tem a ver com isso. Porque se você possibilita o acesso à educação a partir das escolas do campo, com toda essa metodologia pedagógica que a gente debate, a gente não vai gerir a pobreza, a dificuldade, o alto índice de analfabetismo da população ou a falta de acesso a complementar o ensino básico, né? O que a gente faz? Programas. Então, o que acontece muito na educação do campo, que por mais que a gente tenha que considerar como importante todos os programas que a gente conseguiu até aqui, mas a gente tem que ir à raiz do problema, a gente tem que radicalizar. E radicalizar para a gente não é gerir essa pobreza, né? Então, a luta por reforma agrária, ela impulsiona a definição de algumas políticas públicas para o campo, né? E ela está associada a uma política de educação do campo. Então, a educação do campo que a gente defende, ela é um processo formativo e humanizador, também, e emancipador. E ele é pautado na materialidade da vida dos trabalhadores e trabalhadoras do campo e nas questões do trabalho e da cultura. Aí vocês têm uma imagem que é um registro da turma nossa dos movimentos sociais do campo que terminou direito na Bahia, né? Então, um dos programas que a gente teve acesso com essa luta todinha foi o Pronera,
que possibilitou aí o acesso ao ensino superior de muita gente do campo, né? Então, assim, eu trouxe esse debate aí da pobreza, da desigualdade, da política pública, para a gente avançar para esse campo aqui, a educação do campo como uma política pública, né? Que é o que a gente conseguiu. E aí tem esse parecer, que depois quem quiser pode pesquisar. Eu não gosto muito de lei, de legislação, mas é importante que a gente saiba a legislação a partir do que a gente conquistou, né? Então, essa daí que é a de 2001 e foi aprovada em 2002, que ela organiza e sistematiza, né? Que é a Diretrizes Operacionais para a Educação Básica nas Escolas do Campo. Tem um monte de outras legislações depois dessa, inclusive que a companheirada indígena e quilombola conseguiu, né? Junto, porque a educação do campo, a gente fala campo enquanto território, aí dentro da educação do campo tem, né, é mais o debate vinculado à reforma agrária, mas tem a educação quilombola, a educação indígena, que quando eles vierem, ou se já vieram conversar com vocês, eles já devem ter falado disso. E aí tem essa sequência aí de legislação, que eu não vou entrar, que é o que garante, né, essa educação do campo, que é fruto da luta dos movimentos sociais enquanto uma política pública. E aí eu botar aqui os principais programas e ações mais que a gente, do ponto de vista que a gente conhece, né? Para fazer aquele paralelo com o que eu estava falando antes. Então, a gente tem o Programa Escola Ativa, o Brasil Alfabetizado, todos os processos aí de EJA, o Procampo, essa educação inclusiva, o acompanhamento da frequência escolar, a educação ambiental, a implementação da Lei 10.639, aliás, que é aquela que referenda, né, o processo de educação de cultura afro-brasileira nas escolas, né, o ProJovem, os territórios educacionais, o Pronacampo, que eu falei no começo, e o Pronera. Então, são programas, tem outros, mas esses são programas que são frutos dessa luta por educação do campo, né? Eles acontecem nas áreas, comunidades rurais e quilombolas, indígenas, e tem outras além dessas, né? Mas até que ponto as políticas públicas elas traduzem essa concepção de educação do campo e que efeitos ela tem produzido no termo de organização e funcionamento das escolas do campo? Aí eu volto para o debate das escolas, que é o nosso desafio, né? Do próximo período. Então, para pensar esses desafios, trazer essas questões aqui, que a pandemia ela apontou uma série de contradições em torno do modelo neoliberal, né? Ficou muito mais acirrado nesse período. Ele evidenciou mais ainda as falhas do nosso sistema educacional. Ela também colocou o desafio de que a gente não pode retroceder de jeito nenhum nas conquistas e que a gente precisa avançar na construção de uma educação popular a partir de uma política pública, né, democrática e libertadora. E que a gente tem como um dos desafios enormes canalizar as forças que cercam a educação do campo e intensificar a defesa das políticas educacionais que a gente conquistou no último período. Então, a gente tem um monte de desafio, mas dentre eles tem esses elementos para a gente pensar, né? E cabe aos movimentos populares, né, e os setores progressistas e democráticos não só defender as escolas e os programas voltados para a educação do campo, mas torná-las ponto de referência para a organização das comunidades, né? E, nesse sentido, a gente reafirmar a capacidade de auxiliar a defesa dos direitos, como a gente já conseguiu demonstrar em outros momentos. Então, um pouco desses elementos para a gente pensar os desafios, terminar com essa frase de Hobsbawm, que é do texto lá, Tempos Interessantes, que diz o seguinte: observei e ouvi, buscando entender a história do meu próprio tempo. Não nos desarmemos, mesmo em tempos insatisfatórios. A injustiça social ainda precisa denunciada e combatida. O mundo não vai melhorar sozinho. A educação do campo é um direito nosso e um dever do Estado. Aí tem umas recomendações de leitura que depois a gente pode socializar. É isso, professora. Aí eu deixo a palavra aberta para as meninas. Deixa eu ver como é que eu faço aqui para interromper. Ligo já, só estou procurando aqui onde é que desliga. Tu volta, pronto, aí onde está e coloca parar e apresentação. Ótimo.
Valeu, Rosa. Muito obrigada pela sua explanação sobre as bandeiras de luta e os passos, né, para não só os nossos desafios, mas o que a gente consegue também, o que conseguimos avançar em direção a uma educação do campo que disputa, de fato, um outro tipo de sociedade que é fruto da organização social e que tem no MST, né, essa grande mola propulsora como o grande movimento social do campo no Brasil, na América Latina, não o único, mas esse grande movimento que é uma forma de vida, né? Uma forma de vida em movimento que tem as suas matrizes pedagógicas próprias, uma pedagogia de luta, de ação coletiva, pedagogia da terra, da alternância, do trabalho, da produção, da cultura, por um outro mundo possível onde a gente possa viver bem, né? Bom, não sei se Cleane, Maiara, Vanusa estão por aqui, querem falar alguma coisa, complementar algo sobre o MST, se a gente já parte aqui para as perguntas, o que acham? Acho que pode ir sim para as perguntas e aí a gente pode contribuir no debate. Acho que Rosa já falou, né, assim, o que tinha que ser falado e aí a gente vai contribuindo. Não sei as outras, né, mas de minha parte eu acho que dá para a gente contribuir no debate. Certo. Bom, deixa eu ver, Vanusa, tá por aí? Acho que eu ouvi teu microfone. Estou, Gunila, mas tranquilo, tranquilo, acho que isso mesmo, viu? A gente vai contribuindo de acordo aí com as perguntas, tá bom? Beleza, tá bom. Aqui, durante a fala da Rosa, o pessoal aqui da disciplina, alguns dos nossos alunos e alunas já escreveram aqui algumas perguntas. Falando em Rosa, hoje a revolucionária polaco-alemã Rosa Luxemburgo completaria 150 anos, né, de nascimento. Então, já que estamos aqui reivindicando tantos militantes e teóricos por um outro mundo possível, pela radicalização da luta, né, não custa lembrar também desse aniversário de Rosa Luxemburgo. Muito bem, deixa eu ver. Igor está aqui falando sobre a vontade de conhecer de perto a educação do campo. Pois é, se não fosse a pandemia, certamente esses nossos encontros seriam em loco, né? Tentaríamos. Débora fez uma pergunta que se há diferenciação entre a educação do campo no interior do Rio Grande do Norte e na zona litorânea do nosso estado. Acho que por conta aí do exemplo, né, Rosa, que você trouxe do assentamento em São Miguel do Gostoso, isso é importante. A gente socializou alguns textos, esse que Rosa fez referência, que é o de Roseli Caldarte, que é uma autora importantíssima para a educação do campo, que a gente vai continuar trabalhando com ela e com esse texto em outras aulas também. E nós socializamos também com o pessoal da turma um texto sobre a pedagogia do MST e também o surgimento do MST, né, no Brasil. E aí, nesse outro texto, se falava um pouco sobre a experiência no Rio Grande do Sul, mas a nossa ideia era realmente trazer militantes, né, pessoas dos setores de formação do MST do nosso estado, do Rio Grande do Norte, e aqui foi a pergunta de Débora relacionada com isso. Se há diferenciação dessa educação do campo no Rio Grande do Norte, né, que já tem uma diversidade importante aqui no nosso estado. Rosa, você está por aí? Cleane, não sei se como é que vai ser a dinâmica, quem gostaria de falar. E aí, Débora... Professora, Oi. eu posso tentar explicar melhor. Pronto, por favor, Débora, eu vi que você até complementou aqui no chat a pergunta.
Isso, porque quando a colega falou, eu lembrei que no interior, quando a gente vai adentrando, mesmo Rio Grande do Norte, eu sou caicoense, mas vivi mais a infância, não peguei a vida adulta, não. Aí vim mais para o litoral, o movimento aqui, a gente vem em Macaíba, a gente também vem em São Miguel. Quando a gente vai adentrando, a gente vê algum assentamento, mas para o Seridó mesmo, que pega a região da UFRN, né, do Ceres, Caicó, a gente não vê muito, e se vê, faz muito tempo que eu não tenho contato. Aí eu queria saber, eu acredito que territorialmente, eu não sei como é que ficou espalhado depois desses 13 anos de governo, que a gente teve a permissão e agradecemos a Deus que tivemos, como é que ficou mais distribuída essa terra entre litoral e Seridó, e se ficou mais em algum lugar, mais outro menos, se ficou, a gente até entende, né? Porque foi a primeira vez, a primeira tentativa, depois de tanto tempo, desde a fundação, desde, entre aspas, o descobrimento do Brasil, que sempre nunca precisou ser descoberto, já existiam os povos, né? Os gentis aqui. E se didaticamente existe, por ter um assentamento rural mais para o litoral, diferente mais do interior, se é necessidade do pedagogo modificar a didática, se alguma companheira sabe falar a respeito disso. Era mais ou menos assim. Oi, Oi, Cleane, te escutamos. boa tarde novamente. Assim, não sei se eu vou conseguir responder, né, a pergunta da companheira que fez o questionamento aí, mas assim, na verdade, a educação do campo ela não está assim diretamente ligada ao fato de existir ou não o assentamento, né? Porque assim, não é porque existe o assentamento que lá se tem educação do campo, né? Não é porque é uma comunidade rural que lá tem educação do campo, que foi isso que Rosa trouxe, né? Que existe essa diferenciação entre a educação do campo, a educação rural, ou a educação que é implementada nesses lugares, né? A gente tem esse desafio, que é de realmente construir no espaço do campo uma educação do campo, que ela traga realmente a identidade do campo, uma metodologia voltada para as pessoas que estão lá no campo. Então, assim, a gente ainda tem muito esse desafio de construir isso, né, nas comunidades, tanto de assentamento como nas comunidades rurais, né? E é isso também que ela trouxe, né? Nós temos poucas experiências que a gente pode dizer que realmente não, ali a gente sabe que tem educação do campo, né? Nas demais, a gente sabe que tem a educação que é a educação que é oferecida do mesmo jeito que é oferecida na cidade, né? E muitas vezes aquela que está o tempo todo dizendo lá, aquela criança, aquele jovem, aquele adulto, né? Estude para sair do campo para você ter um futuro, né? Que não trata o campo como um local de vida, né? Que é essa proposta que a gente traz e que a educação do campo traz, né? Que você a educação ela está ali, né? Para a emancipação dos sujeitos do campo, né? Para que ele possa viver no campo, né? E não para que ele possa apenas estudar e ir para a cidade procurar uma vida que, né? Muitas vezes é dito na escola, né? Que você vai para a cidade, que é onde você vai viver melhor. Respondido, companheira, muito obrigada. Ótimo. Deixa eu ver, eu acho que aqui no chat não tem mais nenhuma outra pergunta. Não sei se o pessoal quer falar alguma coisa, os nossos alunos e alunas, a partir da fala de Rosa, se querem saber de algo mais. Quiserem, eu posso iniciar aqui nossa conversa. Na verdade, o que, assim, na fala de vocês, né, eu estou falando do nosso estado, me referindo ao Rio Grande do Norte, mas eu sou paraibana, estou na Paraíba, e aí eu gostaria de que vocês contassem aí, não só Rosa, as meninas que se sentirem à vontade também, Cleane, não sei se Vanusa, Maiara também, que nos contassem um pouco da situação atual do MST, do Rio Grande do Norte, né? Nós sempre queremos e temos curiosidade em saber como estão as lutas, né,
né, perto da gente, como está a organização da vida coletiva na nossa região, né? E aí, que vocês falassem um pouco do MS, talvez também da trajetória de vocês no MST, como vocês chegaram, de onde vocês falam, né, no movimento. E, claro, nós fazemos esse debate sobre a educação do campo, especificamente, uma modalidade que, como vocês bem disseram, né, não está só relacionada em todo o assentamento, existe a premissa de que há uma educação do campo ali desenvolvida, mas o próprio potencial educativo da vida coletiva, né, da perspectiva de coletividade que se faz num ambiente de produção de identificações, de constituição de uma identidade sem terra, né, da coletividade mesmo, como esse princípio educador, né, um desses elementos muito fortes que eu acredito que o MST traz, como esse grande movimento social da Latinoamérica, né, e de outros lugares do mundo, que é essa identificação com a terra, né, e essa pedagogia da terra, desse reencontro na luta pela terra, como, né, em toda a sua vivência, a terra como um momento de autorrealização, né, como diria o Leonardo Boff, e de autoconsciência também. Então, a gente queria ouvir um pouco da trajetória de vocês no MST, que eu imagino que se cruza muito com a história do MST no Rio Grande do Norte, para que a gente conheça um pouco mais dessa história de luta na nossa região. Se vocês puderem, será ótimo ouvir. Tá. Então, vou começar. Depois as meninas continuam. Beleza, Cleane. Então, assim, da minha trajetória, né? Assim, a gente... o meu pai, né, que ele foi na luta pela terra, né? Ele se acampou, né, num dos primeiros assentamentos aqui do estado do Rio Grande do Norte, né, o Aracati, que fica aqui na região ali ali entre, meu nome, João Câmara, por ali, né, na região Mato Grande, Touros, ali por perto. Então, ele se assentou, né, depois minha mãe teve que, separou dele e ela continuou a luta, né, ele já estava lá sentado e ela continuou na luta, e eu fui junto com ela. Então, assim, a gente passou vários anos, assim, ela é militante, né, do MST, a gente passou vários anos, assim, na luta pela terra, sem se assentar realmente. Como ela era militante, a gente saía num acampamento e em outro, e aí a gente seguiu a nossa vida, né? E aí a gente sempre na luta do movimento, e ela também como militante e educadora, né? Ela era educadora no assentamento ou no acampamento que ela estivesse. E aí, assim, a gente se assentou no assentamento Rosário, né, que é onde a gente vive até hoje, né, já fazem mais de 22 anos que a gente vive lá. E aí, né, ela sempre incentivou que a gente pudesse continuar estudando. E aí a gente sempre diz, né, que se a gente teve acesso à educação, né, eu digo a gente porque eu e meus irmãos, foi por causa dessa luta, né, a luta do movimento e dela também, junto com o movimento. Então, eu fiz primeiro magistério, né, magistério da terra, primeira turma aqui no Centro de Formação Patativa da Saré, que é uma parceria, né, entre o movimento e a UFRN. E aí, depois eu fiz História, aí na Paraíba, né, o curso de História para os Movimentos Sociais do Campo. Depois fiz Pedagogia, mas aí também já não foi mais nessas parcerias, né, fiz independente. E sempre, né, na militância do movimento, contribuindo também na escola da comunidade do assentamento que eu moro. Então, assim, a nossa luta foi, e a nossa vida sempre foi essa, né? Na militância e estudando através dessa luta do movimento. Agora a gente conseguiu, depois de muitos anos e de muita luta, uma escola estadual lá no assentamento, né? Que é no assentamento Rosário.
assim, a gente tem, né, batalhado bastante para que a gente possa realmente garantir que lá seja uma escola do campo, né, que não seja só mais um prédio que foi construído no campo, mas que não tem, né, nada a ver com o campo. Então a gente vem nessa batalha, né, assim, a escola, ela é uma escola que, se vocês tiverem um dia a oportunidade de conhecer, é uma escola grande, mas ela só tem 2 salas de aula. A gente diz que lá tem tudo, menos sala de aula, porque, né, quando a gente estava lá na batalha, tentando garantir a escola, que a gente apresentou a demanda, eles acharam que lá não tinha demanda, né, acharam que não tinha demanda e que por isso só iria construir 2 salas de aula. E aí agora a gente tem funcionado, tem mais de 300 alunos, quase 400 alunos, que estão estudando, né, em salas improvisadas, infelizmente, né. Como a gente ainda não recebeu a mobília da escola, ela já está funcionando há 2 anos, mas nós não recebemos nada, tudo que tem lá é meio que emprestado de outras escolas ou de algumas conquistas que o movimento mesmo consegue, né, a gente, a biblioteca, as salas que são para laboratório. Então, esses espaços são espaços que a gente tem utilizado como sala de aula. Mas, assim, para a gente já é uma grande conquista, porque, né, muitos jovens que tinham deixado de estudar porque não tinha como vir para a cidade, voltaram a estudar. Né? E, assim, as pessoas agora não precisam mais, né, se deslocar 20, 30 quilômetros à noite, né, para estudar, porque pode estudar na sua própria comunidade. Então, assim, esse tem sido a nossa trajetória, né? Além de toda a militância do movimento, que é para além disso, né? A gente tem que se desdobrar, né? Para garantir, né? A militância e também, né? Garantir a sobrevivência, né? Que é através de trabalhando mesmo, né? Já que a gente estudou, a gente tem que trabalhar. E a gente trabalha no campo, né? Que é essa nossa luta. Que a gente possa estudar, né? Fui lá na Paraíba, em João Pessoa, fiz o curso, mas nem por isso fiquei lá, ou então tive que ir para a cidade, né? A gente tem que voltar para a comunidade para garantir que outras pessoas continuem estudando. Massa. Onde fica esse assentamento? Em Ceará-Mirim. 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 Beleza. E como que está agora na pandemia, Cleane, o funcionamento dessa escola? Então, no início, a gente encontrou bastante dificuldade com essa questão de ter que trabalhar, né, de forma remota e aulas online, né? A gente teve que aprender a lidar com isso, né? Porque, assim, a maioria das propostas vinham nesse sentido, né? Da gente ter que trabalhar de forma remota e online. E, assim, no assentamento e nas comunidades vizinhas, porque a escola atende também as comunidades vizinhas, não, para vocês terem uma ideia, não pega nem telefone, nem um sinal, nem TIM, nem claro, nada, não pega nada disso. Então, assim, como que a gente iria trabalhar, né, de forma online se a gente não tem acesso à internet? Né? Às vezes, um ou outro tem acesso à internet, mas é muito, assim, lenta, né? E aí, assim, com muita dificuldade, a gente começou a pensar como que a gente iria fazer. A gente tem esse trabalho que já é coletivo, que já é de contato nas comunidades, né, que não é só no assentamento, nas comunidades vizinhas. Então, o que a gente fez? Nós temos pessoas de referência em cada comunidade, 1 ou 2 pessoas, que são os estudantes, né, da escola. A gente conversou com eles, né, com todos os cuidados, garantindo, né, todo o protocolo, com autorização dos pais, para aqueles que não são de maior ainda. E aí eles são as referências, a gente produz as atividades impressas, né, os professores produzem as atividades, a gente imprime na escola e a gente deixa na comunidade com essas pessoas de referência. As pessoas que são referência ficam com as atividades, os estudantes vão lá na casa de cada um pegar a atividade, eles respondem, devolvem para a pessoa de referência e a gente vai lá e pega a atividade. Né? Nesse processo, a gente já vai finalizar o ano 2020, agora em março. Né? Até finalzinho de março, a gente está concluindo o ano de 2020. Né? E assim, tem sido um trabalho difícil, né? Mas bastante enriquecedor, a gente tem aprendido bastante. Né? E a gente também tem tentado mostrar, né, que mesmo sem a gente ter acesso à internet, mesmo sem a gente ter acesso a essas coisas, né, a gente consegue
fazer com que a educação não pare, né? E a gente só tem conseguido por causa dessa articulação que a gente tem com as comunidades e também, né, as articulações que a gente tem através de movimento social, que é o MST, senão a gente não conseguiria. É a força da coletividade. Alguma das outras mulheres de luta que estão aqui querem contar também um pouco da trajetória? Oi. Oi, Vanusa. Eu Tudo acho bem? que tudo. Boa tarde. Boa tarde. Todos, né, no caso. Agradecemos, enquanto MST, enquanto educadores aí, está podendo participar desse momento tão difícil, né? Sabendo que estamos vivendo um momento tão difícil, como já foi falado, né, na sala. Mas para nós é muito importante quando a gente é instigada também a contribuir, socializar um pouco também, né? E poder falar também desse grande projeto que a gente tem. E que tem professores, tem alunos que também querem conhecer um pouco desse, muitas vezes demonstra como se tivesse uma cortina negra, né? E a gente poder falar das nossas conquistas, dos nossos desafios hoje, né? E colocar na pauta hoje, diante de toda essa conjuntura difícil que nós estamos vivendo em nosso país, principalmente o campo, né? Onde fica também muito a mercê, diante das situações que vivemos, a realidade não são fáceis. No caso, eu também militei, no caso, a minha militância também vem aí, fiz meu primeiro curso também, a primeira turma de Pedagogia da Terra aqui no estado. No caso, a gente onde fez a nível Nordeste, a gente tem essa coisa, né? Ora, nós estamos lá no outro estado, conhecendo, vivenciando outras experiências, ora, nós estamos também, aqui o Rio Grande do Norte também se desafiou com a parceria junto, conhece a UFRN, o IFRN também, né? A gente já teve curso de controle ambiental, do magistério, como o Pleno disse, a primeira turma, com parceria também o UFRN, tivemos curso de pedagogia, né? E aí, hoje é um desafio para nós. Terminamos há 2 anos um curso de serviços sociais, né? Onde também foram a nível Nordeste, para nós também, no caso, com parceria, a UFRN. Hoje estamos com curso de Geografia, que também, quando também passa esse vento forte aí que está vindo, a gente, com certeza, vocês também terão o prazer, professora, convidamos você a conhecer também o nosso espaço aqui, Centro Patativa do Assaré, onde tem acontecido nossas atividades, nosso centro de formação. Né? A gente hoje conta como um parceiro também nosso, depois que o companheiro, né, apresentou, e foi através da companheira Luana, lá do Setor Nacional da Educação, e aí ela encontrou, Vanusa, tem a professora aí que quer falar, para a gente participar e contribuir. Né, mas aí o MST, enquanto Estado do Rio Grande do Norte, está aberto aí, que a gente possa também fazer outros diálogos, né, dentro da construção e o debate da educação, o debate da reforma agrária popular, né, em defesa dessa alimentação saudável que a gente está colocando, onde o MST, esse período, também se desafiou e mostrou que no campo tem vida, né, que ali produz alimentação saudável, não só para o campo, mas para toda a sociedade, para toda a classe trabalhadora. Né? Através disso, no caso, e a defesa também da educação do campo e no campo. Né? Como as meninas trouxeram aí, a gente faz muito debate da escola do campo e no campo, né? nessa leitura, que a gente possa fazer a defesa, que não seja a nossa escola, a Escola Estadual Marta Pernambuco, aqui no assentamento Rosário. Né? Para nós foi uma grande conquista, principalmente para a comunidade. Hoje a gente se desafiou e mostrou para o poder público, principalmente no governo da época, né, que ali tinha demandas e que muitas vezes eles falam, parece que assim, não, prefere que mande transporte para sair com esses alunos. Hoje nós estamos na batalha que as escolas, principalmente dos anos iniciais, também aconteça ali próximo das suas comunidades, né, que não consigam colocar nossas crianças. E para nós, enquanto MST, enquanto classe trabalhadora, é um desafio cada dia, essas bandeiras que foram apresentadas hoje na defesa, né, e a gente levantou a bandeira também, retorno às aulas, nesse período de pandemia é crime, né, fizemos debate junto com outros educadores, provocamos representações dos estados, para que a gente pudesse fazer o debate, principalmente as escolas do campo, que no caso, se na cidade as estruturas estão como estão, imagine as escolas que estão no campo, como o Pleno diz. Hoje nós conquistamos uma escola,
Claro, ainda precisa muita coisa, principalmente salas de aula, mas pelo menos a estrutura. Mas tem escolas no campo aí que é uma casa que foi feita, né, para receber nossas crianças. As estruturas estão muito... Né, não tem condições da gente voltar. E por isso que a gente faz a defesa, vacina já para todos, né, para que a gente possa realmente ver e sair dessa pandemia o mais rápido possível, né, o debate da alimentação saudável, na situação que nós estamos vivendo, no caso que a gente não pensa, para quem está no campo, ainda produz alguma coisa para se alimentar, mas quem está na cidade, a dificuldade ainda é mais difícil ainda, e aí a gente também pede que os alunos, a professora também esteja, eu sei que estão, junto nessa empreitada para que a gente possa avançar cada vez mais o debate e poder ter essas aberturas da gente discutir e apresentar da melhor forma, né, o nosso projeto de vida para toda a sociedade. Maravilha, Vanessa. Isso, professora. Maravilha, um projeto de vida mesmo, né? Porque a gente está vendo que a pandemia somente escancara o que a gente já via antes, né? Que o projeto de vida neoliberal não funciona, não traz soberania econômica, social, alimentar, de forma alguma, né? Não nos realiza enquanto seres humanos, seres sociais. A pandemia escancara esse esgotamento, né? Dessa forma de vida. E os movimentos sociais do campo, a educação do campo, né? Como Rosa, né, bem trouxe, vocês também complementam nas falas, a importância de disputar um outro modelo de sociedade, né? Um outro projeto de sociedade baseado na reforma agrária, baseado nesse reencontro com a terra, né, com nossas raízes, com nossas riquezas e com a nossa fartura, né? Porque a gente, geralmente, quando fala do nosso lugar, da nossa região, do Brasil, da América Latina, do Seridó, do Rio Grande do Norte, do Nordeste, as pessoas costumeiramente querem nos associar com pobreza, com escassez, e esse não é o nosso projeto de vida, não é para isso que a gente se organiza, não é para isso que a gente luta. A gente quer justamente um outro mundo possível, onde se possa trabalhar, produzir, morar, viver e estudar, né? Realmente construindo uma outra sociedade. É muito, muito importante essa troca, essa fala de vocês hoje, dessa forma de vida em movimento no MST, no nosso estado, e assim, nos enriquece bastante e nos faz encontrar com os nossos pressupostos teóricos, né, que Rosa também apresentou e que a gente traz aqui na disciplina. A gente discutiu na última aula sobre a importância da soberania alimentar, né, em contraposição a esse modelo de desenvolvimento baseado no agronegócio que a gente tem no nosso país, e como, de fato, os movimentos sociais são a nossa escola, né, e nos mostram essa possibilidade de vida para além de uma sobrevida, né, que hoje em dia, com a pandemia, nenhuma sobrevida, muitos brasileiros, milhões de brasileiros estão tendo direito, infelizmente. Cadê o pessoal aqui? Estou vendo algumas coisas no chat. Rosa, você quer falar? Acho que o seu microfone... Tá ouvindo? Sim, estamos te ouvindo. Você quer ler logo o que tem aí no chat? Eu estava falando com o microfone desligado. Eu acho que são mais comentários mesmo, que Igor falou de uma curiosidade em saber o que é ensinado nessas escolas da comunidade, qual é a diferença do currículo da cidade. E Daiane também pergunta um pouco como será que podemos acelerar a luta por uma educação mais popular. Não sei se você gostaria de falar um pouco sobre isso, Rosa, e, sobre a questão sei lá, falando também sobre essa questão do currículo. Acho que poderia, Cleane, que está acompanhando mais a escola lá, trazer esse elemento. Eu ia trazer do ponto de vista mais geral, que eu fiquei pensando daquela questão que você colocou, a história mais própria da luta aqui no Estado, né? Porque eu acho que, inclusive, teve uma pergunta sobre assentamento lá para a região Seridó, e tem a ver com o processo de enraizamento do MST aqui no Rio Grande do Norte. As primeiras ocupações elas se deram na região do Mato Grande,
e aí vai por Ceramirim, para essa região toda, até chegar aqui na metropolitana, a região litorânea do litoral norte, e essa região mais agreste, e temos na oeste, como alguém colocou aí, alguns assentamentos. Porque os enfrentamentos para o Seridó e para essa questão, para a região mais ali do agreste, como Goianinha, é onde tem terras mais férteis, então os enfrentamentos eram mais duros e são mais duros até hoje, que é onde o agronegócio manda, né, com mais força ainda. E aí, nos governos progressistas, a gente conseguiu conquistar algumas áreas, né? Mas, assim, num período para trás, as áreas mais que a gente conquistou foi mais nessa região do semiárido, né? Então, assim, ainda tem muito assentamento aí para ser conquistado. Atualmente, a gente chama os acampamentos de assentamentos de resistência, porque na maioria deles a gente já faz a produção de alimentos sem agrotóxico, esse processo da transição agroecológica que a gente tenta trabalhar, né? E a gente conta agora sem nenhuma política pública, né, para o campo. Então, assim, a gente ainda consegue alguma coisa em nível de diálogo aqui com o governo do estado, mas é muito pouca coisa ainda, né? A gente ainda tem muito que batalhar do ponto de vista da estrutura para os assentamentos, né? Precisa estruturar a condição para produzir alimentos saudáveis, né? Apesar da gente já produzir muito sem nenhuma condição nenhuma, né? Nossos assentados e assentadas produzem bastante. Aí, do ponto de vista das conquistas no sentido dos projetos educacionais, Vanusa já colocou, eu também sou fruto dessa conquista, né? A gente tem o Pronera, que a gente já tinha colocado, muitos cursos aqui, a gente tem mais de 300 jovens e adultos que conseguiram graduação técnico, pós-médio pelo Pronera, fora o UERN, né? Se contar com aquela formação de pedagogia da terra da UERN, dá quase 500, e fora quem estudou fora, né? Então, eu sou mais uma das que estudou fora, também fiz na UFPB, a graduação em História para Movimentos Sociais do Campo, a primeira, que foi ali em 2004, 2008. Minha família não era de assentamento, a gente morava em João Câmara, que é o berço da luta pela terra no estado, onde surgiu as lutas aqui lá em João Câmara, que a gente chama que é a região do Mato Grande. E aí eu me envolvi com a militância do MST lá, era de grupo de jovem, tudo, do Pastoral de Juventude, e me envolvi e virei militante do MST. Hoje em dia tenho 3 irmãs assentadas, 3 não, 2, comigo somos 3, e hoje em dia nós vivemos aí nos nossos assentamentos e na resistência. E aí também eu perguntei para o Rafael, porque tem um Rafael lá de Brasília também, que foi o meu orientador no mestrado, né? Então, também em função da luta do movimento, a gente também conseguiu fazer o mestrado em Geografia e Desenvolvimento Territorial na América Latina. E aí tem muitos e muitas das nossas e dos nossos que têm avançado nessa formação, mas a gente não coloca assim do ponto de vista de status, mas do ponto de vista do que a luta por reforma agrária nos possibilitou conquistar e do quanto que a gente tem que lutar para que outros e outras também tenham acesso à educação pública e de qualidade, né? Então, a nossa briga, quando a gente luta por educação do campo, é para que permitir que os nossos e as nossas também produzam alimentos saudáveis, mas também com formação técnica, né? Porque a gente quer sair desse debate de diferenciar o trabalho manual do intelectual, né? A gente produz, a gente estuda, e a gente luta por o que a gente acredita, por reforma agrária popular e por a construção de um outro mundo. Então, é nisso que a gente tem dedicado nossas vidas. Então, a gente trazer mais esses elementos para dizer que do patamar da luta hoje no MST e também aqui no Estado, no MST como um todo no Estado, tem muito desafio pela frente, mas a gente não arreda o pé não, né? Que a gente diz até que a gente é que nem madeira de leite que cupim não rói. Massa, importante demais. Isso é a verdadeira soberania, né? Deixa eu ver. O pessoal aqui está comentando sobre a sua fala. Todos muito, muito tocados e achando super interessante. Sim, Regina está aqui destacando um dos textos que a gente tinha disponibilizado também para a nossa leitura,
falava um pouco sobre a história do MST, né, no Brasil como um todo, e o encontro com o depoimento de vocês do texto. Não sabia o que era MST, que é uma passagem de lá. Depois eu fui ver os compromissos do MST, que de fato muitos não conhecem a dimensão do movimento, e com isso o preconceito, né, a forma com que a mídia apresenta todos os movimentos sociais, né, não só o MST, mas toda a marginalização dos movimentos sociais, né, colocados mesmo à margem da sociedade como não detentores de direitos, e isso também precisa mudar, e é por isso também que a educação popular, a educação do campo, se faz tão necessária. Eu não sei se Cleane quer comentar algo sobre o currículo, a diferença no currículo dessas escolas da comunidade. Era algo que Igor tinha perguntado aqui, mas fica à vontade, Cleane. Então, a gente, assim, na verdade, essa mudança do currículo também é uma batalha nossa, né? Assim, não pensem que a gente já vai conseguir ter uma escola do campo com um currículo diferenciado, né? Isso não é fácil e nem a gente tem conseguido isso assim, né? Mas, assim, a gente tem tentado fazer diferente, né? Por exemplo, a gente tenta trabalhar por área do conhecimento, né? Sem estar diretamente ligada às caixinhas lá dos componentes, né? Então, assim, um exemplo agora desse trabalho que a gente tem feito durante a pandemia, né? A gente fez a divisão em 3 áreas: a de humanas, a de natureza e a de linguagem. Então, a gente tem trabalhado nessas áreas. E aí, assim, o que a gente trabalha é baseado em um diagnóstico inicial que a gente faz com esses estudantes, né? A primeira atividade que a gente faz na escola é essa, de conhecê-los. E a partir daí a gente vai, né, trabalhando os conteúdos, né, dentro disso, né, dentro do que é realmente uma necessidade daqueles estudantes, né, partindo sempre do que é a realidade deles, né, para que a gente não significa que agora, não, porque é uma escola do campo, então a gente só vai agora aprender a plantar, né, a gente só vai aprender aquilo, não, a gente trabalha com um currículo que ele é global, mas a gente parte do que é a realidade dele para conhecer o resto do mundo, né? A gente parte dali para que aquele conhecimento ele seja significativo, né, para aqueles estudantes. Então a gente tenta trabalhar com isso, sempre ligando, né, o que a gente precisa trabalhar dentro do currículo com a realidade do estudante. Legal. Essa é a pedagogia do movimento, né, que Paulo Freire tanto falava, e como ele também disse, não foi ele que inventou, né, ele apenas visualizou que era o que acontecia no interior dos movimentos sociais. Essa constante formação, né, esse constante aprendizado educativo coletivo que não está pronto nem nunca estará, mesmo nas escolas do campo, né, como você bem indicou, Cleane, importante demais que a gente tenha isso, né, vislumbre que essa construção por um outro mundo, por uma outra alternativa de sociedade, por um outro projeto político, educacional, cultural, é uma constante fazer, né? Fazer e se refazer e se reinventar. Sim. Acho que aqui tem outras perguntas que, na verdade, fiquem muito à vontade para responder as que quiserem. Eu estou aqui apenas lendo. Giane perguntou: existem políticas públicas próprias para os assentamentos? E Débora perguntou sobre o IFRN em João Câmara, se existe parceria, né, ajuda na educação do campo na região do Mato Grande. Bom, sobre essa última questão aí, né, do IF, então, assim, a gente tem uma parceria assim, né, a gente iniciou lá com a especialização em educação do campo, né, que ela veio através daquele programa Saberes da Terra, então os estudantes, os professores daquele programa teriam que fazer essa especialização. Então, a gente começou, né, os diálogos lá com os
professores e tudo, através dessa especialização. A gente já tinha algumas conversas, mas ela foi fortalecida durante esse processo da especialização, que alguns de nós fizemos a especialização lá. E aí a gente, né, tanto tem conversas no sentido do fortalecimento lá mesmo, na região ali de João Câmara, mas ainda é inicial, e também temos o curso de Geografia, né, o curso de Geografia, que é Nordeste, né, mas ele é uma parceria com o IF de João Câmara, que inclusive tem duas estudantes aqui do curso de Geografia que estão aqui, que é o Enia, não sei se ainda estão, mas eu tinha visto elas aqui. O Enia e Maiara, elas são estudantes do curso de Geografia. Sim. Massa. Eu acho que eu tinha apresentado Maiara e o Enia como uma pessoa só. Mas então, são as que também estão aqui acompanhando nossa conversa de hoje. Massa, muito interessante, gente. Conhecer mais sobre a trajetória dos movimentos sociais na nossa região é conhecer nossa história, né? Se apropriar da nossa história. Como eu disse a vocês, eu não sou do Rio Grande do Norte, mas antes de assumir como professora em Caicó, eu morei um tempo em Natal, onde eu fiz mestrado e também fiz pós-doutorado, uma época mais recente, 2018 até 2019, também na UFRN, nas Ciências Sociais. E a minha proximidade, de fato, e até já cheguei a escrever alguns trabalhos sobre, na época da graduação, com os assentamentos, na Paraíba, né, a história dos assentamentos aqui na minha cidade, na cidade onde eu nasci, que foi também a cidade onde eu menos morei na minha vida, mas, enfim, por conta de trabalho do meu pai, que é a Lagoa Grande, né, na Paraíba, cidade de Margarida Maria Alves, e aqui existem alguns assentamentos aqui no entorno da cidade, muitos ligados com o Pastoral da Terra, né, com a juventude, e essa organização popular também se faz muito presente nessa trajetória de luta dessa cidade, que é marcada também por essa violência no campo rural, né, com o assassinato da líder Margarida Maria Alves, e que são realidades que, infelizmente, até hoje se enfrentam, né, e com muita resistência, com uma outra educação, a gente vai desenhando outras possibilidades, mesmo diante de uma pandemia, né, que é a nossa atual situação. Como a Débora aqui perguntou alguma coisa no chat, se as meninas têm alguma ligação com a Escola Agrícola de Jundiá, em Macaíba. As meninas a Escola Agrícola de Jundiaí, em Macaíba, se de alguma maneira chega a educação no campo a eles, como começou esse movimento, como o MST pode ajudar de alguma maneira a eles terem acesso, porque eu lembro que o Pronatec eu cheguei a lecionar aula lá para um assentamento no Mulheres 1000, e eu não lembro o nome agora. Eu lembro que era muito, muito bom, o pessoal lá era bem fechado, e teve, para eu não esquecer, teve uma colega também, a Giane, perguntou sobre existem políticas públicas próprias para os assentamentos. Obrigada. Massa. Agora a gente faz essa última rodada, né, de conversa. Não sei se mais alguém aqui da turma, dos nossos estudantes, quer falar alguma coisa. Se não, a gente passa a palavra novamente para as meninas, né, para as mulheres hoje que estão aqui representando o setor militante, setor da educação do MST, se quiserem responder alguns desses últimos questionamentos e também já fazerem alguma fala final, né, a gente agradece muito a participação hoje aqui nessa aula, nessa grande aula com a gente, que vai ficar gravada, vai ficar disponível no canal do nosso grupo de estudos Lente no YouTube, que depois a gente compartilha também com vocês, para que a gente socialize e sempre o conhecimento. Quem levantou a mão? Foi Daiane. Oi, Daiane. Pode falar.
Eu gostaria só de agradecer, né, já que a senhora já está fazendo os agradecimentos, porque, assim, para que fique claro para elas, quando iniciou essa disciplina, né, muita gente, inclusive eu, não entendia a dimensão, não entendia exatamente do que se tratava, e assim, a gente teve muita dificuldade de entender o que era essa educação rural, né, e do campo, e Danila tentou bastante explicar para a gente, mas a gente sempre com muitas dúvidas e sem conseguir entender. E eu acredito que hoje, com a fala de vocês, com essa realidade, com essas experiências, com essas falas fortes que mexem, né, com os sentimentos, a gente conseguiu entender bem, né, do que realmente se trata essa disciplina, essa luta e esse conjunto de ideias, né, que está inserido na educação popular, juntamente com os movimentos sociais. Então, assim, agradecer, né, porque clareou minhas ideias. E é isso, assim, foi maravilhoso mesmo. Agradecer a Danila também por ter trago essas mulheres aí, porque não são pouca coisa não, viu? Maravilha. Uma das possibilidades, né? Acho que a única coisa boa que tem na pandemia, não que tenha nada de bom, né, gente? Na verdade, não tem nada de bom, mas na educação remota, no ensino remoto, a possibilidade de contar com pessoas que colaboram com a gente à distância, né? Que às vezes, se a gente tivesse lá em Caicó, não ia conseguir trazer, as agendas não iam se combinar, mas enfim, dentre nada de bom, na educação que a gente resiste permanece dessa forma remota, a única que nos resta de forma segura, né, nesse momento, e a forma segura que a gente defende também. Que bom que a gente pode ter esses momentos de troca que nos fazem lembrar que a gente está vivo, que pulsantes, né, que a nossa luta é válida e é mais necessária do que nunca. Passo a palavra para vocês, meninas, se quiserem, né, falar mais um pouco e também, né, se despedir da gente, que a gente já alugou vocês por bastante tempo hoje. Pode falar. Então, vou me despedindo, já que pode, para me encaminhar outras demandas que eu tenho aqui. Então, tem essa questão aí que eu gostaria só de dialogar sobre ela, que tinha passado despercebido, que alguém perguntou sobre a política pública própria para o assentamento, né? A gente tem toda uma legislação que orienta a execução da reforma agrária, que não é reforma agrária, né? A política de assentamento que existe em nosso país. Porque reforma agrária para a gente seria pegar todas as grandes extensões de terra, todos os latifúndios que não cumprem sua função social e que está colocado na legislação, no artigo 171, que a terra deve cumprir função social. E o que seria função social? Seria produzir alimento saudável e seria não destruir a natureza e não produzir com agrotóxico, né, com insumos químicos que poluem nosso meio ambiente, o que não acontece. Então, todas as vezes que vocês ouvirem falar numa ocupação, não numa invasão, porque quando a gente ocupa o que está improdutivo, né? Apesar do índice de improdutividade estar bem defasado, mas quando a gente ocupa a terra, a gente ocupa para produzir alimento saudável. Então, a gente não está, sendo ilegal, apesar de que no contexto que a gente está vivendo, fora a essa questão da legalidade, né, só nos resta desobediência civil. Mas a gente está no processo de lutar para que a Constituição ela aconteça quando a gente ocupa a terra. A gente está querendo que a terra cumpra função social. Então, colocar que a gente tem, sim, todo um aparato de política pública para a política do assentamento, o que não está acontecendo no atual governo, porque, os órgãos que eram responsáveis para conduzir essa política pública, tipo o INCRA, ele está sucateado e os outros elementos que vocês já devem conhecer da conjuntura. Então, colocar que teria sim que ter essa política pública. Aqui acolá eles dizem que vai acontecer, mas faz anos que não está mexendo muito nisso aí. Então, trazer esse elemento que quando a gente ocupa a terra, a gente ocupa o latifúndio produtivo para fazer com que ele produza o alimento saudável, mas também produza vida e que aquela comunidade ela passe a existir enquanto comunidade. Então, trazer esse elemento do que a gente acredita que é a reforma agrária popular, que é diferente da reforma agrária clássica. A pergunta aí de Jundiaí, a gente tem pouco diálogo, apesar de alguns tempos atrás ter acontecido formações
De nível médio e técnico agrícola, lá em Jundiaí, teve uma parceria aí pelo Pronera, que a gente conseguiu incidir pouco, mas teve já uma parceria aí para um tempo atrás nesse sentido, tá? Atualmente, tinha há uns 3 anos atrás um diálogo para a gente discutir um curso de agronomia, com todo o debate da agroecologia, mas parou. E um professor bem interessado no tempo, mas assim, para a gente fazer qualquer diálogo sobre uma formação de graduação ou técnico, com alguma instituição federal, a gente precisa ter o professor que tope a parada, né? Porque é muita burocracia para encarar, mas quando a gente tem o professor que topa a parada e que a gente consegue discutir uma boa ementa, uma boa grade curricular, eu espero que Danila tope, inclusive, aí é a parte da gente ir atrás das condições concretas para que o curso aconteça. Mas isso é tema para outros diálogos, né? Mas para dizer isso. E aí, para concluir, eu gostaria de socializar um poema, porque alguém aí iniciou com a frase muito mística de Paulo Freire e queria terminar com um poema. Pode ser? Mas aí, se as meninas quiserem falar, eu fico quietinha e digo o poema no final. Certo. E aí, meninas? Vá, Vanusa, pode falar. Eu acho que nós só temos que agradecer também, no caso, os alunos aí, no caso, a gente está aqui para contribuir, com certeza. Esse diálogo que a gente tem feito aqui, no caso, né? Isso é tão bom, essa troca também de experiência entre você, Danila, e com as demais companheiras que se inscreveram aí. Acho que isso é muito importante nesse momento para nós, reafirmo novamente, né? Estamos iniciando aí o mês de março, mês de luta também, da nossa companheirada, né, onde a gente tem o lema aí, no caso, Mulheres em Luta, Resistência, semeando resistência contra os vírus e as violências, né, e para nós, enquanto MST hoje, né, é um momento de, como diz, estar viva para lutar por mais vidas, né, diante de toda essa leitura que a gente tem, aí se somando com o coletivo de educação, com o coletivo de formação, e que possa nós, sim, nos encontrarmos, e aí socializarmos, conhecer os nossos espaços enquanto escola, enquanto assentamento, as companheiras possam, sim, fazer depois esse intercâmbio para a gente poder fazer a troca de experiência presencial, né, com mais diálogo, conhecendo, no caso, de perto a realidade, de como é que vivem os nossos camponeses que estão lá, os nossos agricultores, os nossos jovens, conhecer a escola Marta Pernambuco, conhecer as nossas escolas que estão aí em alguns regionais, nós estamos divididos, eu acho que é muito importante também. Estamos aqui de portas abertas, quando aí tiver, pode aí nos comunicar, para que a gente possa estar junto. Agradecemos desde já e deixamos um grande abraço a todas. Então, também gostaria de agradecer o espaço, né, que assim, para nós do MST é sempre muito importante, né, ter espaços como esse que a gente possa estar dialogando, né, com outras pessoas, né, é bom ver que, assim, tem gente, não conhecia, né, que bom que agora está conhecendo e está vendo que não é bem o que se diz por aí, né, o movimento está para além disso tudo, né, Vanusa já fez o chamamento aí para a nossa jornada, né, de luta aí das mulheres, né, a gente está aí com o desafio de plantar árvores, né, são 100 milhões de árvores, então se vocês puderem contribuir também, plantem árvores, né, para que a gente possa estar se somando aí, né, nessa batalha da gente construir um mundo melhor e com mais árvores. Né, também dizer, né, que Rosa já puxou aí um pouquinho, né, já que a professora está aí, né, se pudesse somar com a gente nessa batalha aí por mais cursos, né, para garantir que mais jovens, mais adultos, mais de assentamento e de comunidades também possam estar estudando, né, a gente sempre precisa de professores assim, né, que gostam mesmo da batalha para se somar com a gente aí nesse processo. Então, obrigada a todos e um abraço. Maravilha, já podem contar com a gente, comigo, com toda a minha trajetória na universidade. Vai ser por uma universidade para todos, educação pública gratuita e de qualidade. Passo a palavra para a Rosa, então, encerrar com um poema. Agradeço muito, muito, muito a participação de vocês. Estamos também à disposição, eu, enquanto pessoa docente, militante,
né, no nosso sindicato, e também nos nossos projetos, com os nossos alunos, com os bolsistas, com os orientandos, estamos à disposição da luta e da sistematização também dessa luta, desse conhecimento, que aqui eu fico falando e lendo os comentários do pessoal no chat, gente, e não aguento, olha aqui esses alunos. Rosa, a palavra é sua. Estamos à disposição também, foi muito bom, espero que seja um primeiro encontro de outros que virão, e com muita certeza também de que virão outros encontros presenciais, né, com segurança e em breve, tomara. Vacina. Então, para agradecer e para a gente assumir esse compromisso, dizer o seguinte: a nossa resistência tem os punhos fechados para esse sistema de morte, que tenta destruir paulatinamente a possibilidade de vida na Terra. A nossa resistência não erra e tem os punhos fechados para o agronegócio, que desertifica o campo e explora ao máximo nossos bens naturais com agrotóxicos, produzindo alimentos que envenenam diariamente as pessoas. A nossa resistência não se faz à toa. Ela tem os punhos fechados contra aqueles e aquelas que privatizam a terra e nos privam de viver com dignidade e de amar sem receios, porque toda maneira de amor vale a pena. A nossa resistência não acena para a hipocrisia, tem os punhos fechados para o racismo, o machismo e a LGBTfobia. A gente luta dia após dia pelos nossos direitos negados, e porque não há outro caminho a não ser o da luta. A nossa rebeldia tem causa, e essa causa é justa. Se trata da defesa incondicional da vida. A nossa rebeldia tem versos sendo construído dia após dia na agroecologia. Seja no plantio de mudas de todas as cores, que atingem de um tom especial, seja no compromisso com a produção de alimentos saudáveis, que superam a lógica comercial. A nossa rebeldia se fortalece em cada passo dado na construção de territórios livres de analfabetismo, ou quando resistimos à pandemia, em quarentena produtiva, organizando a doação de sangue, alimento ou livros. Nesse sentido, admitimos, para a companheirada que resiste no campo ou na cidade, os nossos punhos se abrem para o abraço e para o afeto. A nossa rebeldia se faz de gestos concretos e resiste através da mística da solidariedade. Estamos juntos e juntas. Parabéns, obrigada, professora. Obrigada pela luta. Que maravilha. Muito obrigada. Foi muito especial que no mês de março a gente tenha essa fala de mulheres tão potentes, militantes, importantíssimas, pela luta por um outro mundo possível, pela luta pela terra, por uma educação popular para todos. Muito obrigada, mulheres. E se alguém estiver por aí ainda, a gente pode fazer aqui um registro da aula de hoje. Vou encerrando aqui a nossa gravação. Muito obrigada para quem está assistindo também.